tem uma chave, pelo menos eu aprendi isso, quando, quando é um livro bom, um livro de um servo de Deus bom, ou até livro secular, mas algo bom que está te ajudando, eu leio o livro várias e várias vezes, que é uma forma de absorver. E aí quando veio no YouTube mensagens, pregações, também eu assisto ou escuto, quando é áudio, várias e várias vezes a mesma mensagem. Porque é uma forma de absorver e uma forma de você pegar a unção que está ali que está sendo transmitida. A unção é liberada com palavras. Então, teve mensagem de um pastor que eu gostava muito. Eu vi aquela mensagem mais de 50 vezes. Mais de 50 vezes. Tem livros que eu já li, livros até mais grossos do que esse aqui, já li 5, 6, 7 vezes o mesmo livro. Porque sempre você capta alguma coisa. Então, quero te dar uma ideia. Aqui tá sendo liberado várias chaves. Tu assiste esse programa no mínimo 7 vezes para você absorver isso que está sendo falado e também para você captar essa unção que está sendo liberada através de palavras. Através de palavras é liberada unção também. Então, você assiste 7 vezes e essa unção vai te pegar em nome de Jesus. Apóstolo, um pastor que quer levar a igreja a prosperar, o que ele precisa fazer? Ele vê a igreja tudo ali, ele vê que o povo carente, o povo necessitado, ou mesmo classe média, mas ele quer que a igreja prospere mais. Qual a chave que ele precisa fazer? Quais os códigos? Pastor, primeira coisa, o pastor precisa entender que a igreja ela precisa ser participante da, da estrutura, de ajudar. Né? Eu falo da questão eclesiástica, a igreja é estrutura, e a igreja de Cristo, que são as pessoas, ela precisa participar, ela precisa ser uma ofertante, ela precisa aprender, ela precisa entender que aquilo é o que vai prosperar ela, que ela abençoando, que ela cuidando das coisas de Deus, Deus vai abençoar ela. Olha que coisa interessante. Quando eu abri, logo quando nasceu a Deus Forte, eu ia falar quando eu abri, porque a igreja não abre, a igreja nasce, né? Quando nós abrimos a igreja Deus Forte, que ela nasceu, eu conheci um pastor, esse pastor era empresário. Ele me levou para pregar na igreja dele. A minha igreja tinha começado um espaço muito pequeno, cabia 10 pessoas. A gente sempre ali bem dependente do Senhor mesmo, financeiramente. E a igreja desse pastor muito grande. E ele foi lá e ele começou a me mostrar essa igreja. E ele falou, olha aqui, ó. Ele era músico e ele tinha colocado tudo do melhor de som na igreja dele, mas top de linha, pastor. Aquela coisa que ele fez um investimento na igreja de mais de 100 mil reais. Ele tinha feito de par de som. Isso só da parte de som. E ele me mostrou, ele falou, e aqui, ó, aqui não tem dizimista, ninguém não tem ofertante, a minha empresa é que mantém a igreja. E quando eu vi aquilo, eu até falei pro senhor, me faz um empresário também, que eu quero que a minha empresa... Porque é desafiador, pastor, você pregar oferta. É desafiador. Você tá ali pedindo para as pessoas ajudarem. É E o desafiador. pessoal te As julgando. pessoas te julgando, entendeu? Então é desafiador para um pastor. E passou 3 anos, pastor. Deus nos colocou em um lugar maior. Deus começou a prosperar a minha igreja. Fomos para um salão maior. A igreja estava, né, em um outro ritmo. E esse pastor me convidou, depois de 3 anos, para ir pregar na igreja dele. Quando eu cheguei lá, a igreja estava vazia. O pastor me chamou, ele falou, ó, mostrou um monte de envelope, né? Aqui, ó, esse é de dízimo, esse é de voto, esse é de sacrifício. Mas o pessoal não quer ofertar. Então, o que aconteceu, pastor? A minha empresa quebrou. E hoje eu estou tentando fazer as pessoas ofertarem e elas não ofertam. E naquele dia Deus me deu uma grande lição. Eu estava no caminho certo, ensinando o meu povo, porque a igreja sustenta a igreja. Não a empresa do pastor. Não o pastor. Porque quem sustenta a igreja é o Senhor, através da sua própria igreja. E ali eu aprendi uma lição.
Porque a minha igreja já estava andando, o meu povo era dizimista, o meu povo era ofertante. O meu povo sempre foi muito aberto para isso, porque eu ensinei desde o início. E agora que o pastor estava tentando implantar isso, depois de anos, nunca exigindo isso. As pessoas não tinham sido preparadas. Não tinha o ensinamento. É que nem eu costumo falar. Não adianta o pastor passa salva. Precisa ensinar. A igreja... Porque, né, apóstolo, para falar aqui pro pessoal, que se já tem. Quando a pessoa já vem para a igreja, já vem com o pé atrás, né? Já Porque vem. fala assim, a primeira coisa que, pelo menos lá na região que eu moro, vai falar, vai dar dinheiro pro pastor. Isso. Já fala do dinheiro. A primeira coisa que o pessoal pega no pé é do dinheiro. É. E a pessoa já entra na igreja e até entender que sobre oferta, dízimo, voto, que não foi criado pelo pastor. Mas sabe o que acontece? Teve um sonho de um irmão. Ele se converteu. Hoje em dia prega muito na internet contra o dízimo. Eu acredito no dízimo, mas quem não acredita também, amém. Não tem problema. Mas é interessante que ele se converteu e aí ele teve um sonho. Ele era novo convertido. A mulher dele já tinha mais tempo na igreja. Ele teve um sonho que viu um rato comendo tudo da comida dele, que estava no armário, comendo. E aí ele acorda e fala para a mulher dele, eu tive esse sonho, um rato comendo, devorando tudo. E ela falou assim, sabe por que isso? Era bem sábia a mulher dele, firme na fé. Falou, é porque nós não somos dizimistas. Aí ela explicou para ele o que era dízimo, como era, o que estava escrito, leu na Bíblia. Ela deu um ensino pro marido, explicando, não só falando, mas ela tinha sabedoria, né? Depois ela era obreira, né? E aí, por causa disso, tá na Bíblia assim. E aí lá ele entendeu, falou, não, então eu vou ser. Ele tomou a decisão naquele dia que ia ser. Não é que passou poucos dias, ele tem um sonho que quando tá saindo de casa para ir trabalhar, tem um rato com a cabeça esmagada na porta. Meu Deus. Aí ele contou para mim isso, dessa experiência. Deus estava falando, a partir de quando você tomou a decisão, o devorador foi esmagado. Muito forte. Foi muito esmagado. O pastor, porque as pessoas precisam entender, né? Que entramos nesse assunto, que quando essa questão, porque as pessoas entendem, porque você tem que dar dinheiro, para a igreja, tem que dar dinheiro para, né? E se você for ver, quando Jesus ele falou que o rico não herdará, na verdade Jesus falou, quão dificilmente entrará no reino de Deus aquele que confia na riqueza. Você sabia que a primeira coisa que ser dizimista vai fazer em você é quebrar com a avareza? Eu tive pessoas, inclusive o diácono Sérgio, vou até falar aqui o nome dele, se estiver assistindo, homem de Deus, foi discípulo meu em Itacoaxetuba. Ele entrou na igreja, ele era funcionário de uma oficina mecânica. Ele tinha um sonho de abrir. A esposa dele fez um voto no altar para ele abrir a oficina dele. Ele abriu essa oficina. E o Sérgio fala para mim que ele era aquele cara que dava tchau de mão fechada. Escorpião no bolso, sabe? E o Sérgio, ele era o meu dizimista, o maior dizimista da igreja e um dizimista mais fiel da igreja. Mas depois do voto ou antes? Oi? Não, antes do voto, ele já estava indo para a igreja e Deus já estava quebrando, ele já estava dando o dízimo, mas ele sempre foi um cara mão fechada. E esse cara passou a ser o maior dizimista, Deus começou a prosperar, ele abriu a oficina dele, hoje está prosperando a oficina dele. E ele era o dizimista fiel. Né? Não que só era ele, tinha outros dizimistas fiel, mas ele era aquele dizimista fiel. E aí, é justamente isso que eu conversava com ele. Uma das coisas que o dízimo faz é quebrar a avareza. É fazer você se desprender daquilo. Então Jesus falou, não é sobre a riqueza, é sobre quem confia nela, quem é preso nela, quem faz dela um Deus. Eu trago no livro sobre Deus versus dinheiro. Eu falo sobre Mamon, né? Então, é justamente sobre isso. É sobre quando isso passa a ser o Deus da sua vida. Então tem pessoas que não é por quê? Porque o dinheiro para ela é tudo.
Então o ato dela ser dizimista ali, pode ter certeza que aquilo vai começar a quebrar justamente a avareza. Porque ela vai começar a se desprender. Vai começar a se desprender. Então, uma das coisas que ser dizimista faz em nós é justamente isso, é quebrar todo espírito de avareza na nossa vida. Então, esse pastor que eu estava contando a história, só para finalizar aqui, ele estava agora passando por essa situação. Porque ele não ensinou, e agora a empresa dele quebrou, e eu acredito que era Deus mostrando, porque o Senhor naquele dia falou para mim, ele estava querendo que só a empresa dele fosse abençoada. Então Deus quebrou a empresa para o povo passar a ser dizimista e o povo ser abençoado. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.